menos de 1 quilômetro de vantagem sobre as orcas. E essa vantagem está desaparecendo. Essas orcas de 4 toneladas se movem mais rapidamente do que o mais rápido dos humanos, porque são feitas para serem velozes de dentro para fora. No seu âmago, há uma enorme bola de músculos que corre por toda a sua espinha, mas é o que cerca essa massa muscular que realmente lhe dá o seu poder. Uma camada de tecido conjuntivo elástico que se mistura aos músculos e tendões, como milhares de elásticos. Quando ela curva seu torso em uma direção, as fibras se esticam e depois se soltam como um estilingue, curvando-a na outra direção até se alongarem novamente. Essa locomoção, como uma mola, é tão eficiente que cada movimento de seu músculo retrocede para trás com 87% da energia gasta. É o que lhe permite explodir com sua velocidade máxima de até 55 km por hora sem esforço. Como o filhote de baleia cinzenta é capaz de nadar somente 12 km por hora, as orcas o alcançam rapidamente. Mas antes de iniciarem um ataque, elas tentam neutralizar sua maior ameaça: a baleia-mãe. Duas das orcas cutucam a mãe, tentando distraí-la, deixando o filhote vulnerável. Uma orca choca seu crânio maciço contra a barriga do filhote. O crânio da orca evoluiu a tal estado que é realmente um grande pedaço de osso duro. Elas se chocam contra as laterais dessas baleias cinzentas e tentam causar hemorragia interna, fraturas ou ferimentos que podem deixar o animal exausto. As orcas revezam-se no ataque ao filhote de baleia cinzenta. Mas a mãe é uma defensora furiosa. Eles têm de isolá-la do filhote de alguma forma. Assim, uma das orcas tenta se meter entre as baleias, tentando separá-las, mas tendo cuidado de não ser atingida pela cauda poderosa da mãe. Entalada entre mais de 40 toneladas de baleia cinzenta, a orca não está disposta a arriscar sua vida e se afasta. Por enquanto. As orcas são extremamente determinadas. E uma vez que decidem conseguir algo, elas não desistem. E isso pode durar 2 horas ou mais apenas para conseguir um animal que estejam tentando caçar. O grupo se reúne e cerca as baleias cinzentas. Mas em vez de golpeá-las, elas saltam sobre o filhote, tentando empurrá-lo para baixo d'água, para que ele não possa subir até a superfície para respirar. A nova tática está funcionando. A mãe baleia cinzenta tenta combater a onda de ataques das orcas, mas há muitas delas. E ela não tem força para detê-las. A certa altura, a mãe fica exausta, que começa a sucumbir ao ataque também. É uma decisão difícil, mas no final, a mãe terá de desistir do filhote, ou então os dois morrerão. Após um ataque de 3 horas, as orcas empurram o filhote para baixo d'água. E ele se afoga.
A tenacidade das orcas venceu, garantindo-lhes uma refeição. Mas elas não conseguem comer imediatamente. A gordura do filhote tem mais de 10 centímetros e é quase impenetrável. Se você imaginar que está tentando dar uma mordida na lateral de uma melancia, tudo o que você vai fazer é deixar marcas de dentes. É a mesma coisa que acontece com as orcas. As orcas devoram os pontos macios, a língua e a mandíbula. Costumamos pensar que é um desperdício as orcas talvez só comerem a língua ou as partes bucais vulneráveis. Mas na verdade isso pode representar milhares de quilos de carne. É uma recompensa enorme e vale o risco de desafiar uma baleia cinzenta. É uma demonstração da determinação incomparável das orcas. E em nenhum outro lugar a determinação é mais vital para sua sobrevivência que na Antártida. Aqui, as presas são extremamente evasivas. Essa foca representa uma refeição de 250 quilos de gordura. Mas as orcas são incapazes de chegar até a foca. Então, tem de encontrar uma maneira de fazê-la vir. As orcas são espertas, e não apenas um pouco espertas. Quer dizer que elas são realmente inteligentes, que resolvem problemas e compreendem causa e efeito muito bem. E agora, elas estão enfrentando um problema de 55 mil quilos. Esse é o peso desse bloco de gelo de 15 metros por 10. Incliná-lo está fora de questão. As orcas simplesmente não conseguem levantá-lo e segurá-lo por tempo suficiente para a foca escorregar. E o gelo é duro. Mesmo sendo muito fortes, as orcas têm pouca chance de quebrar o bloco de gelo batendo nele. Quando a força física não funciona, o cérebro entra em ação. Uma orca vai até uma extremidade do bloco de gelo e submerge, enquanto duas outras nadam para longe do gelo e desaparecem. De repente, não há atividade alguma. E parece que elas desistiram dessa foca. Mas as aparências enganam. O gelo se quebra em 5 pedaços. E o barco salva-vidas da foca encolheu 80%. É o resultado de uma das mais incríveis demonstrações de predação cooperativa em toda a natureza. Essas orcas dominaram a arte da caça em onda, na qual a água em si torna-se realmente sua arma mais mortal. A 15 metros de distância, duas orcas nadam em perfeita sincronia rumo ao bloco de gelo. Elas rapidamente atingem 30 km por hora, nadando o mais perto da superfície possível, sem emergir. E a foca não consegue vê-las chegando. Como as orcas se inclinam para a direita, as suas barbatanas dorsais, que ficam tipicamente visíveis, permanecem submersas, permitindo que se aproximem até poucos centímetros do bloco antes de mergulharem para baixo dele. A força de aceleração de seus corpos cria um vórtice, que puxa o bloco de gelo de 55 toneladas para baixo e cria uma onda de 1 metro.
tão poderosa que realmente o quebra em 5 partes, deixando a foca numa posição arriscada. Uma segunda onda desse tamanho poderia deixar a foca sem nada, e ela sente o perigo. Ressurgindo sobre um bloco quase 3 vezes maior que o primeiro. As orcas são extremamente persistentes. Se não conseguem o que querem de imediato, continuam até conseguirem. As orcas cercam um bloco de gelo de 375 metros quadrados e se preparam para a próxima fase de seu ataque, na qual cada membro do grupo tem um trabalho a fazer. Este é provavelmente o mais bem coordenado método de caça usado por um animal em qualquer lugar do mundo. Primeiro, elas golpeiam com uma onda rápida, quebrando o bloco de gelo. A segunda onda é demasiado pequena para fazer muito estrago. As orcas precisam de uma onda maior para quebrar esse enorme bloco de gelo. Mas o bloco de gelo da foca está cercado por pedaços de gelo menores, que funcionam como dezenas de redutores de velocidade e retardam a abordagem das orcas. É hora então de fazer uma pequena manutenção. A limpeza de detritos é importante, mas é meramente uma preparação para o plano estratégico das orcas: transferir o bloco de gelo enorme para águas mais limpas. Elas realmente os empurram para fora do caminho com os seus focinhos. Elas podem predizer o futuro em termos de entendimento, pois se elas fizerem uma coisa, outra coisa vai acontecer, e não há muitos animais que podem ter esse tipo de conceito. Movimentar o bloco de muitas toneladas para águas abertas faz com que fique mais difícil para a foca fugir para outro bloco. E dá espaço suficiente para as orcas baterem no gelo com ondas fortes. Cada uma diminui o bloco de gelo cerca de 20%. Um bloco de 7 metros por 8 é pequeno o suficiente para que as orcas possam passar para a fase final de seu ataque. Sem nunca deixar a água, esse grupo de orcas capturou sua presa numa demonstração de criatividade e trabalho em equipe sem precedentes. É óbvio que isso se baseia na comunicação que têm umas com as outras. Ser capaz de coordenar as coisas como num ataque de onda realmente requer muita habilidade e precisão. E eu acharia difícil encontrar um grupo de pessoas que pudessem fazer algo parecido. Com uma habilidade incrível para aprender, as orcas continuam a se adaptar a seus ambientes e a expandir o seu leque de estratégias predatórias, recusando-se a aceitar as limitações de um animal aquático típico. Elas estenderam seu alcance predatório à terra. Elas maximizaram a sua força e aperfeiçoaram suas estratégias para abater uma criatura que pesa quase tanto quanto um jato. Elas aprenderam quando abandonar a força bruta para entrar numa batalha ardilosa de biomecânica. E desenvolveram métodos de caça tão precisos e coordenados quanto os de uma unidade tática militar. É esta notável capacidade de trabalharem juntas a fim de superar quase qualquer desafio que faz das orcas as predadoras mais dominantes do oceano. Versão Marshmallow São Paulo.